De volta, agora pelas ondas do rádio com o bate-pronto pra você. Bora falar do Flamengo. Beijo, Pedro. Elegância, né? Aquele louco lá fica gritando. Né? Assusta todo mundo. Parabéns, Pedro. Realmente. Break na rádio, Jovem Pan. É diferente, é outro mundo. Parabéns, viu, Pedro? Parabéns. Ó, vamos falar agora do Flamengo, Davi Luiz e essa história toda, né? Fica o Davi Luiz, não fica no Flamengo. Ele tem contrato com o rubro-negro até o fim de 2023, mas em maio bateu a meta e garantiu a extensão do contrato por mais uma temporada. Recentemente, o zagueiro entrou no radar de alguns clubes. Da Arábia Saudita, da Turquia, e de acordo com informações divulgadas, tá? Dando aqui os créditos para o Vene Casagrande, Davi Luiz recebeu sim uma proposta oficial da Turquia. O Bruno Prado até pode me ajudar, o nome do time aqui, ó, é o Besiktas, né? Besiktas da Turquia fez uma oferta pelo Davi Luiz. Ontem, o jornal O Globo publicou que o clube está costurando aí uma saída do veterano, cujo contrato vence apenas, como eu disse aqui, no final de 2024. A proposta do clube turco foi considerada boa pelo jogador, mas a adaptação da família ao Rio de Janeiro é levada em conta na hora de avaliar uma nova mudança, e a tendência, no momento, né, do lado pessoal do jogador, é que ele permaneça no Flamengo. Na segunda-feira, o clube turco até anunciou a contratação de outro zagueiro, o marfinense Eric Bailly, que estava no Manchester United da Inglaterra. E vai destacar que o Flamengo não chegou a ter acesso a essas propostas, que foram avaliadas primeiramente pelo Davi Luiz e o seu staff. Tá? A informação que está aqui na pauta. O zagueiro também vê com bons olhos um retorno ao futebol europeu, dependendo aí da oferta que chegar. Por enquanto, só chegou da Turquia. Bom, com alguns contratos aí chegando ao final, Flávio, Vampeta e Bruno, será que essa é a oportunidade perfeita para o Flamengo fazer uma grande reformulação no seu elenco? Porque muita gente fala, né, que o Flamengo precisa mexer nas peças, dar uma mexida ali no vestiário, até na questão do ambiente, jogadores que estão muito tempo no clube, alguns veteranos. Está na hora do Flamengo fazer essa reformulação? A temporada do Flamengo, Pedro, foi feita para outras conquistas, né? Queria um Mundial, aí sai pro Al Hilal. O Campeonato Brasileiro aí tá 12 pontos atrás do Botafogo. Eliminado na Libertadores pelo Olímpia. Um elenco de 40 milhões. E alguns jogadores já mais velhos, né? Você pega ali o Felipe Luiz. Acho que se tiver mesmo uma proposta pelo Davi Luiz, acho que o Flamengo vai liberar, viu? O Vitor Ribeiro não sabe se renova, acho que ainda tem contrato. Acho que os caras vão fazer, não assim, pegou 6, logo 7 de vez e mandou. Aos pouquinhos eles vão limpando os jogadores mais velhos. Davi Luiz, para você, Flávio, jogador que o Flamengo precisa ter um carinho especial na hora de renovar o contrato, pelo que vem jogando, ou você acha que é um atleta que o Flamengo, dependendo da oferta, eu acho que aparecer o contrato dele já foi renovado automaticamente. Foi. Renovação automática até o final de 2024, exatamente. Eu não tenho acesso aos bastidores do Flamengo, mas aqui a gente tem o Mauro César, tem o Pilhado, eles falam bastante sobre dificuldades lá do clube em administrar uma dívida de títulos e daquele time de 2019 que o torcedor do Flamengo tem de um modo geral, né? A gratidão, né? Gratidão pelos títulos, que é difícil. Tudo que aconteceu pelo futebol, né? 2019 foi espetacular, mas segundo os nossos companheiros que seguem mais o Flamengo, isso acabou por criar uma situação de alguns privilégios ou de os jogadores pleitear algumas situações que já estão se transformando em problemáticas para o clube. Sendo assim, é claro que você precisa começar uma renovação, precisa começar a mudar. Um jogador do nível do Davi Luiz não é fácil se repor, mas né? Se tem algum problema nesse sentido, você tem que trocar o que está sendo problemático. Até Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, seja lá quem for. Eu acho que você tem que pensar. O Flamengo, sim, tem que começar a pensar em renovação, sim. Que estilo de renovação eles vão fazer? Vão priorizar a base agora? Vão inverter? Fazer um estilo mais Palmeiras? Vão trazer outros jogadores lá de fora que poderiam voltar, estariam dispostos a voltar? Mas sim, eu acho que está na hora, né? Nós vamos para 2024, lá se vão 4 a 5 anos daquele grande time do Flamengo. O time até ganhou algumas coisas no ano passado importantes, é o atual campeão da Libertadores, mas nesse ano a coisa não andou. Então tem um momento que a curva vira, né? Talvez seja a hora do Flamengo começar a pensar nisso.
No caso do Davi Luiz, ele tem o contrato garantido até 2024. Então, o Flamengo não vai abrir mão dele, é a mesma história, de graça. Mas talvez facilite se tiver alguma proposta efetiva, desde que se confirme que realmente há problemas e que o clube é refém de alguns jogadores pelo alto nível deles e pelo que eles já deram para o clube. Tá na hora, Bruno, do Flamengo se desfazer aí de alguns desses jogadores, considerados medalhões, como disse o Flávio, tem essa questão aí da gratidão pelos títulos, mas que o torcedor fica naquela, né? Beleza, já passou, tal, agora tem que fazer aquela reformulação. Eu acho que tem que fazer com cuidado, por exemplo, Davi Luiz. Se ele for uma proposta que ele ache boa para ele, eu liberaria, porque assim, o Davi tá bem, quando ele joga bem ainda. Mas o Flamengo, ele tem 2 zagueiros que têm sido até mais frequentes que o Davi Luiz. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. O Fabrício Bruno não está aceitando a renovação, né? Sim. No meio da proposta, tá passando ver. E é bom. Eu acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira é uma boa dupla. Davi Luiz, muitas vezes, é reserva. Quando entra, ele entra bem, sim. Ele está à frente hoje do Pablo e do Rodrigo Caio ali. O Caio acaba agora em dezembro também, né? Provavelmente não vai ficar, não está jogando. O Everton Ribeiro está acabando também. Pô, eu adoro o Everton Ribeiro. Acho o Everton Ribeiro um ótimo jogador. Mas ele já não está... Ele hoje não é um titular do Flamengo. E eu acho que ele cumpriu bem no Flamengo. E eu não quero dizer que ele não possa ir para outro clube e jogar bem. Ele ainda pode. Pô, eu adoraria ter o Everton Ribeiro no meu time. Pô, joga Falaram demais. que o Corinthians poderia querer de volta, né? E o próprio Davi Luiz, não vamos esquecer. O Davi Luiz é campeão da Libertadores. Campeão, sim. Zagueiro Flamengo. Titular. Então, assim, se tiver coisa legal, eu liberaria. E eu acho que o Flamengo, ele pode mudar o seu elenco. Realmente parece que há algo ali, tipo, já deu. Assim, não quer dizer que o cara não vá servir para jogar em outro lugar, mas parece que no Flamengo há já um desgaste de alguns jogadores que seria bom o Flamengo mexer, colocar outros. Mas eu não tiraria todo mundo de uma vez, aí já é loucura, né? O Gabigol ainda é novo, dá para jogar. O Bruno Henrique, pelo menos mais uma, 2 temporadas dá. O Arrascaeta é novo. Então, e fazer isso, mas com cuidado, sem aquela loucura. Gerson, não aquela coisa, né? Ninguém presta mais. Manda todo mundo embora. Devagar. O Felipe Luiz, por exemplo, vai acabar agora. Eu não sei nem se ele vai seguir ainda. Talvez ele encerre mesmo. O Felipe fala toda hora que quer ser treinador. Então, aí, aos pouquinhos. Rafinha do São Paulo, inclusive. Rafinha do São Paulo falou que vai ser o assistente técnico, né? Vai ser o auxiliar, né? Eu vou ser auxiliar do Felipe. Do Felipe Luiz, Rafinha do São Paulo. Seria legal. Essa comissão técnica. Os dois conhecem, os dois têm história, os dois são jogadores com a impressão que dá que são estudiosos, né, de futebol. Pô, seria legal, hein? Eu daria essa oportunidade se eu tivesse um time. Precisa de treinadores novos para renovar também, né? Eu acho. Precisa. Nosso amigo César Sampaio, por exemplo, vai ser treinador. Quer ser treinador. Ele abriu o espaço, ele tá em busca de trabalho como treinador. Eu acho que seria interessante. É uma oportunidade também. Passou aí na seleção, passou quase 3 anos. Sim. A gente está falando aqui desse Flamengo e dessa reformulação que o torcedor cobra. Isso que o Bruno Prado destacou é importante. Não é que o Davi Luiz seja um jogador, né, que não seja útil. Do caramba, ou o Everton Ribeiro. Mas às vezes também o jogador precisa, né, Vamp, de respirar um ar diferente, né? Às vezes um novo clube, um novo ambiente. O time mesmo da Turquia, né? O próprio Felipe Melo saiu do Palmeiras. Está jogando bem no Fluminense. Nossa, ele renovou, ele é outro cara. Nossa. Qual é o time da Turquia? Besiktas. É um time grande da Turquia. Mas o turco não deve estar disputando ali Liga Europa, alguma parada aí, deve estar, não? Verdade. Acho que sim, eu ver. E a gente está aqui falando do Flamengo no bate-pronto, abre também espaço para uma pergunta. O título da Copa do Brasil, se aproxima essa final São Paulo e Flamengo. Mais ajudaria ou atrapalharia esse processo de reformulação do Flamengo? O título da Copa do Brasil. Parece muito louco, mas a dívida aumenta, né? Não é? Essa dívida é de gratidão. Quando eu falo dívida, é claro que o jogador joga e é bem pago para ganhar títulos, evidentemente. Mas ao lado da lembrança, né? Do torcedor, do próprio dirigente, que em última análise é também o torcedor. Então fica aquela coisa de gratidão. Pô, esses caras, que legal. Então, até aumentaria essa dívida, né? De gratidão com esses jogadores. De novo, eles conquistando coisas pelo Flamengo. Agora, acho que se perder vai precipitar muito e até tomar certo cuidado para não entrar naquilo que o Bruno falou, né? Não serve mais. Ninguém serve mais. Não tem nada disso. Ali tem um monte de jogador que jogaria em qualquer lugar, qualquer time do Brasil e em alto nível. E comparando, né, as filosofias de Palmeiras e Flamengo, parece que o Flamengo tem mais gratidão mesmo pelos jogadores que já conquistaram algo no clube do que o Palmeiras, porque o Palmeiras se desfez do Felipe Melo, do William Bigode, se desfez também do Daverson.
Jailson. É o goleiro. Jailson, goleiro também. Não, mas pela idade também, né? Passou dos 40 anos, né? Eu acho que não dá para dizer que está errado. Eles foram tratados com respeito, eles foram comunicados antes e se ajeitaram, se arrumaram em outros times. Eu acho que você Fernando Praz também saiu do Palmeiras, assim, teve aquela indefinição, né? Sairia um veterano, né? Ou Jailson ou ele, né? O Edu Dracena anunciou a aposentadoria, então o Edu Dracena saiu aí dessa disputa, né? Aí ficou entre o Praz e o Jailson. E aí o Jailson renovou e o Praz saiu do Palmeiras, foi jogar, acho que ainda jogou 2 temporadas no Ceará ainda, né? Então, Pedro, mas eu acho que o Palmeiras não maltratou os caras, não. Ele facilitou a saída e você vê principalmente o Felipe Melo, né? O Felipe Melo, o ano que eles ganharam o título lá do Flamengo, foi um barato, cantando pra caramba, tirando sarro, brincando. Ele tá renovado, ele tá num outro momento da vida dele muito bom. O Bigode nem tanto, né? Mas não teve toda essa oportunidade. Mas acho que é legal, você ajuda até o cara a ter uma nova motivação. Obviamente vai ganhar um dinheiro legal, vai para clube grande. Isso, você saindo do Flamengo, possibilidade de você ter uma proposta de um time bacana, de um time legal, é muito grande, né? O caso desses jogadores saíram o Felipe Melo, ele sai do Palmeiras e vai para um time também importante, que é no caso do Fluminense. Não é o Palmeiras hoje, não disputa o título que o Palmeiras disputa, talvez até os dois disputem uma final de Libertadores. Mas em tese ele foi para um time com menos pegada que o Palmeiras, mas um time também competitivo e importante. Será que mais atrapalha em caso de título, né, de Copa do Brasil, ainda vão disputar a final, São Paulo e Flamengo, esse possível título de Copa do Brasil, Bruno, mais atrapalha ou ajuda o Flamengo nesse processo de renovação? Eu acho que mais atrapalha. Mas, por outro lado, uma cobrança muito excessiva também do torcedor para cima da diretoria, cobrando desses dirigentes do Flamengo, Rodolfo Landim, Marcos Braz, um posicionamento mais firme em cima desses jogadores que estão hoje no Flamengo. Sim, e a Copa do Brasil, acho que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, ainda assim ele vai ter, no fim do ano, o resumo vai ser de um ano de mais coisas ruins do que boa, né? Eu acho que há um exagero, às vezes, parece que o Flamengo está brigando para não cair, não é isso. Mas eu acho que no final, como o Vamp falou agora há pouco, né, eles queriam outras conquistas que não vieram. Na Libertadores caiu muito cedo, caiu nas oitavas de final, né? Uma coisa é você chegar numa semifinal e perder uma final. Eles caíram nas oitavas, tinha que ter ido mais longe. O Mundial de Clubes, a missão era chegar na final, não conseguiu. No Brasileiro, agora diminuiu para 12, né? Vamos ver se mais para frente ele ainda vai conseguir encostar no Botafogo, mas por enquanto está bem distante. Então, por enquanto, é um ano de mais decepções do que conquista. Conquista não teve nenhuma, mas colocando essa hipótese de que eles conquistem a Copa do Brasil, que eles vão disputar a final. Então, é um ano de mais decepções. Eu acho que essas mudanças devem acontecer independente dos resultados. Acho que uma derrota pode fazer com que eles se precipitem em algumas coisas, de tirar mais do que tem que tirar. Tá 12 do Botafogo, Bruno? 12, Eu acho que termina essas 2 rodadas aí, cai para 8, mas assim fica muito longe. Ainda fica longe. Acho que quem vai perseguir mesmo, o Botafogo tem mais temor Palmeiras. no Flamengo. Não, no Flamengo, que é rival local. Sim. E teve o maior rival dele. Então tem que ter esse cuidado, o time do Flamengo. Acho que há uma diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, e aí não é só em relação da relação dos atletas, acho que também no geral, a mídia mesmo, torcida, acho que as cobranças no Flamengo e as coisas que acontecem, isso envolver todo mundo, tem a ver com as trocas de técnico. No Palmeiras, por exemplo, o técnico do Palmeiras é tão grande quanto os jogadores, porque eles ganharam juntos dentro do clube. Então, se tiver alguma coisa, ou alguma, pelo menos que seja uma especulação de problema do Abel com alguém, o Abel vai conseguir administrar mais fácil, porque ele é grande igual o Rafael Veiga é grande lá, mas ele também é. O Gomes é grande. Isso. Flamengo, né? Então, no Flamengo, qualquer pequena coisa, o técnico ele é mais fragilizado. E não só, eu não digo que os jogadores estão sacaneando, mas digo no geral, a imprensa tem a tendência de bater mais no técnico, a torcida, o próprio dirigente, os conselheiros, porque não, esse cara não ganhou nada aqui, então a coisa tá ruim e esse cara é o culpado. O outro, o Gabigol já ganhou, o Arrascaeta já ganhou, o Bruno Henrique já ganhou. Então tem essa diferença, né? Hoje a posição de técnico do Flamengo é mais frágil, porque ele tem no grupo a tendência que a culpa caia nele primeiro. Foi 2020 ou 21 que o Flamengo não ganhou nada? 21, né? Não ganhou nada, não foi? Não, não ganhou nada. Nem o Carioca, né?
Carioca eles ganharam com o Rogério ainda, mas depois não ganhou nem Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Brasileiro. Na hierarquia, o Rogério veio o Renato. Até em cima disso que o Bruno falou, eu acho que é por aí mesmo, né? Jogadores, direção e depois, por último, vem o técnico, né? Na hierarquia do Flamengo, basicamente é isso, né? O lado mais fraco da história é sempre o técnico. Por isso que troca todo ano. O Flamengo não faz um ano com o mesmo técnico, ele troca sempre. E mesmo que o técnico tenha nome, o São Paulo ele é um cara de nome. Ele não tem tantos títulos assim, mas é um cara de nome. Mas o nome dele não é no Flamengo, é diferente. Se o Abel Ferreira for para outro clube, ele não vai ter assim, o mesmo tamanho que ele tem no Palmeiras. Ele pode até, se for aqui no Brasil, por exemplo, ele pode até chegar grande porque ele ganhou no Palmeiras. Mas em caso de 2, 3 derrotas, no Palmeiras não acontece nada. Em outro clube acontece. Renato Gaúcho. O Renato. No Grêmio era muito grande. No Flamengo foi vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores e... Perdeu a Libertadores pelo escorregão. E a gente está aqui falando do Davi Luiz, né? A conversa começa com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, o Flamengo também está tentando renovar o contrato do Fabrício Bruno aí nos bastidores. Ele já tem um contrato até o final de 2025 e o Flamengo ofereceu mais 2 anos, ou seja, até o fim de 2027. Essa semana eu vi uma entrevista do Luizito Soares, perguntaram para ele o melhor zagueiro que ele enfrentou no futebol brasileiro e o melhor atacante. Melhor zagueiro, ele respondeu Fabrício Bruno do Flamengo e melhor atacante, Germán Cano do Fluminense. Foram as respostas do Luizito Soares. Eu falo que ele é jogador de seleção, se parar de mexer no short, só fica olhando pro short. Ele é bom, pô. Bom rápido, bom passe, bola parada. Zagueiro bom, de zagueiro vai pra seleção. Ele não tá muito animado pra ficar no Flamengo pelo jeito não, né? Ou a proposta foi muito baixa, ele não ele recusou, recusou essa proposta e o Flamengo está tentando se antecipar até com medo de ofertas de fora, né? Pelo jogador, né? Da Europa, não sei, ou até mesmo de um mercado como esse, porque o Rodinei ele foi para a Grécia, agora o Davi Luiz, a Turquia está de olho, né? Parece que o futebol brasileiro também tem um mercado aí, principalmente essas grandes vitrines hoje que a gente fala, Palmeiras e Flamengo, né? Também abre um mercado aí de países alternativos, né? Que a gente fala no quesito futebol. Hoje em dia, as grandes ligas europeias estão levando do Brasil os jovens só. Raramente a gente vê um jogador, e jovem que eu digo, até no máximo 22, mais que isso, e claro, o Veiga mesmo que a gente citou, ele é jovem ainda, mas para essas ligas essas ligas maiores, a liga inglesa, Espanha, Itália, leva do Brasil, cara mais novo ainda, é mais fácil levar o Luiz Guilherme do que levar o Veiga, por exemplo. E uma viagem agora, o Bruno falou, antes da gente ir para o intervalo, não sei nem se vocês concordam comigo, mas o Santos, né, tem aquela história, o raio na Vila já caiu mais de uma vez e sempre tem uma safra boa o Santos na base, mas como a Europa vem contratando cada vez mais cedo, os jogadores vão saindo com 16, com 17... Isso também, acho que vem acabou de vender 2. Não dá tempo nem de montar a nuvem, então, né? Porque cair o raio. Porque o Santos, ele sempre também acabou de vender 2 agora, não tem nem um mês. Ângelo e David Ward. Ele sempre se apoiou nesses moleques, né? No jogo de Chelsea agora. O Santos também sempre se apoiou nesses moleques, que eles tinham ainda algum tempo no profissional. Agora eles surgem no profissional e já vão embora, né? Também isso prejudica o Santos. O Leonardo só não foi porque eles estão com medo de cair. Aí não quiser, nós estamos para cair, vocês vão vender o nosso artilheiro. Se não tinha vendido. Se a Roma veio, 12º, tinha vendido. E ficou, acho que foi mais para aquela coisa, os caras vão cobrar a gente. Se a gente vender o nosso artilheiro e o time na zona de rebaixamento, os caras vão vir para cima da gente. Aí você se tivesse 5 pontos da zona de rebaixamento, eles já tinham queimado também. Entendi. Aí você junta isso com algumas administrações, gestões que não foram bem sucedidas, aí você pode explicar o momento do Santos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala mais aqui do Flamengo, do Santos. Já tem mais bate-pronto para você aqui na Jovem Pan. Estamos de volta com o Bate Pronto aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho também pelas ondas do rádio, em todas as plataformas. Para você que nos acompanha, o Vampeta gosta de falar para todas as plataformas. Por isso que eu não vou chamar ele agora. Falar do Mundial. Por isso que eu não vou chamar ele agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema do Mundial, Auckland City. Tá na pauta. Eu vou embora então, não tem assunto. O Vampeta colocou na pauta o Auckland City. Ô Pedro, eu só queria fazer uma observação. O time que jogou todos os mundiais. A reunião que teve de pauta, o Vampeta incluiu. Eu quero falar. Ô Pedro, eu queria falar sobre uma coisa. Contratou um jogador canadense. A gente está falando sobre venda de jogadores, que virou uma rotina. Eu só queria puxar um pouquinho. O Vamp sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe, mas enfim, eu lembrava que o Vamp viveu essa fase. Os clubes, eles vendiam, na época a Europa não tinha o mercado tão aberto,
Mas quando vendia um jogador, arrumava a vida do time. Era aquele negócio assim, vendeu... Eu lembro quando o Maradona foi vendido do Argentino Júnior pro Boca, o Argentino Júnior montou um time que foi campeão da América. O Argentino Júnior tem uma Libertadores, igual o Corinthians, a mesma coisa. O Argentino Júnior foi pós-Maradona, pela venda do Maradona. E até hoje, o Argentino Júnior é um dos poucos times estabilizados financeiramente na Argentina, claro que no nível dele e tal. Aqui em São Paulo, eu lembro quando o São Paulo vendeu o Careca pro Napoli. Nossa, o São Paulo deu uma ajeitada na vida dele, é legal. Só não vou tão longe, Vitória me vendeu, construiu sem treinamento. Isso! Hoje, os caras vendem o jogador, tapa buraco, no mês que vem tá devendo do mesmo jeito. Continua quebrado. Isso, não, parece que piora, Bruno. Sabe, arruma o dinheiro, virou dinheiro de pagar o mercado. Você compra, faz a compra, aí você já não tem mais. Vende o almoço para pagar a janta. Pedro, Vende o almoço Santos para pagar a janta. tá 6ª ou 7ª folha de pagamento do país. 16 ou 17 milhões. Pesado. Que não é só o Corinthians é 20 milhões, o Santos é 14. Voltamos pra rádio, hein? Agora sim, em todas as plataformas com bate-pronto, a gente falando aqui da venda de jogadores e tal. Quantos jogadores do São Paulo já não vendeu? E continua na situação. Não, o Santos que a gente citou Santos aqui. É uma loucura. O São Paulo vende o jogador pra caramba e não sai do buraco. São Paulo ainda fatura na revenda, no Antony, no Militão. São Paulo continua devendo. David Neres. O Corinthians vendeu. Quantos zagueiros o Corinthians já não vendeu nos últimos tempos? Continua do mesmo Só jeito. esse ano o Corinthians já vendeu o Murilo, vendeu o Adson, vendeu o Roger Guedes, só esse ano. Você puxar um pouquinho mais, o Felipe vendeu há pouco tempo por um valor legal. Vai vendendo e não sai. Você falou a verdade não mesmo. resolve nada, cara. É um negócio impressionante. E não é um clube, todos, né? O Santos, então, nossa Porque se você vender e alinhar, acertar a sua vida, beleza, faz parte do negócio. Num espaço de um pouco mais de 10 anos, ele revelou Neymar, Gabigol e Rodrigo. Vendeu todos. Muito louco isso. Não, e tá no buraco, e tá duro. Esse é o ponto. Toda hora com transfer ban e tal. Se você vende e arruma a casa, ok. Não, é assim, por exemplo, o cara tem um monte de dívida. Aí ele vende a casa dele, vai morar de aluguel, mas acertou, tá tudo bonitinho. Aí ele vende a casa dele, vai morar de aluguel, não paga o aluguel. Aí ele vende o carro. Pô, é isso que os clubes são. Não acaba nunca, fica, né? Fica cada vez pior, não tem sentido isso. É que a gente fala, né? Vendeu almoço pra pagar a janta. Né? Basicamente. Não, e o pior é que não sai o jantar também. Fica com fome, porque não sai nem o jantar. É impressionante.